Bom, pessoal, então, bom dia a todos e a todas aqui presentes, agradecendo a presença de todos e de todas aqui, às 9h05, pontualmente, vamos começar, então, mais esse seminário, mais esse mini curso que está sendo promovido em parceria, né, sempre entre os nossos colaboradores do IB Saúde, dos nossos serviços do IB Saúde e a escola, não é? Agradecendo, então, o interesse e a presença de todos, mas especialmente aí a disponibilidade da Flávia e da Raquel, de estar aqui hoje compartilhando seus conhecimentos conosco e ajudando, né, na disseminação do conhecimento e na qualificação dos serviços. Eu me chamo Tarsila Crucius, eu sou consultora junto com a Maralice Xavier da Capacita, Desenvolvimento e Gestão Estratégica, e nós estamos apoiando aqui todo esse processo de desenvolvimento do IB Escola, que é esse segmento do IB Saúde voltado à educação, ao ensino, à pesquisa e ao desenvolvimento das pessoas, né, o apoio aí ao desenvolvimento dos recursos humanos no IB Saúde, né? Esse vai ser um curso de curta duração, que vai ser ministrado pelas nossas colegas Raquel Santos Xavier e Flávia Tatiane Blay, né? E esse curso está sendo gravado, né? Porque ainda estamos com algumas questões que precisamos resolver com a TI, mas a ideia realmente é que esse curso depois ele fique permanentemente disponibilizado para os colaboradores do IB Saúde que se inscreverem aí, não no modo síncrono, mas no modo assíncrono, não é? Então, assim, sem mais demoras, sem mais delongas, eu vou convidar a todos que estão participando dessa chamada para participar enquanto os colegas estiverem dando o curso, pelo chat, com comentários, que, por favor, digam de onde são, de onde estão falando, não é? Porque depois da fala delas, a gente vai ter espaço para perguntas, para comentários, e vocês podem ir registrando o seu bom dia, não é? E compartilhando conosco de onde vocês são, qual é a profissão de vocês, para a gente conhecer um pouco melhor quem são esses mais de 30 colaboradores que estão agora ligados nesse curso. Então, assim, né, o curso, esse mini curso, Punção Venosa Periférica e Lavagem de Mãos, ele é promovido em parceria com o Hospital São José de Dois Irmãos. A Raquel e a Flávia são colaboradoras do hospital. A Raquel Xavier, ela é enfermeira formada pela Unicinos, ela possui especialização em terapia intensiva, já atuou por 18 anos em unidade de terapia intensiva e hoje é coordenadora e responsável técnica de enfermagem do Hospital São José de Dois Irmãos. E a Flávia, que está com ela ali, a Flávia Blay, ela é enfermeira pela FMU de São Paulo, formada pela FMU de São Paulo, e ela atua no Hospital São José de Dois Irmãos desde 2016. Ela é membro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do hospital, ministra aulas práticas de estágio para cursos técnicos de graduação na área de enfermagem. Então, temos aí duas profissionais com ampla experiência, tanto no serviço, quanto lecionando e ajudando a difundir os conhecimentos. Então, assim, bem-vindas, bem-vindos todos aqui. Bom dia, Vanderlei, de Pelotas. Bom dia, Amanda, também, de Pelotas, a nossa querida Amanda Pistoletti. O Tiago, também, da UPAREL de Pelotas, o pessoal de Pelotas participando em peso aí, a Simone, técnica em enfermagem da UPA de Pelotas, a Carolina, da UPA Junção, lá de Rio Grande, nos dá bom dia, a Pamela, também, da UPA Junção, a enfermeira Karine, da CCIH, lá do Hospital de Saldanha Marinho, nosso mais recente serviço aí, vinculado ao IB Saúde. Bem-vindos todos,
mais uma participante de Pelotas, a Camila Nebel, a Jéssica também, Jéssica Janaína Carolina, enfermeiras da UPA Pelotas, a Amanda Silveira, de Pelotas, a Ellen, de Rio Grande, o Gabriel, de Dois Irmãos, engrossando o coro de Dois Irmãos, a Amanda Silveira, da UPA Bento Casgue, que eu acho que é de Pelotas, né? Eu não tenho certeza. Casgue, eu acho que é de Pelotas. E a Cristina Gregório, também de Pelotas. Nós temos bastante gente da região sul e os nossos queridos novos colaboradores de Saldanha Marinho. Bem-vindos. A Adriana levantou a mão, Tarsila, não sei se ela Adriana Silva levantou a mão, foi por querer ou foi sem querer? Adriana Silva. Thaís da Junção, Karen de Pelotas, Casgue de Pelotas, o Douglas da Junção e a Tawane da Upareal, o Chester do Casgue de Pelotas. Então, vamos iniciar saudando a todos. Depois, a partir do Marcelo, quando der um intervalinho, eu vou dar também o bom dia e a gente vai ler as saudações. O Marcelo da UPA Junção. E vou passar a palavra, então, para a Raquel e para a Flávia fazer as suas saudações. E quando vocês quiserem, aí eu começo a fazer a projeção aqui, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Raquel, eu sou responsável técnica aqui do Hospital São José de Dois Irmãos, já há 3 anos, desde que o IB chegou aqui, né? É um prazer hoje, então, ter sido convidada para ministrar esse curso para vocês, junto com a minha colega Flávia, que hoje ela é responsável pelo controle de infecção, então me dá maior ajuda aqui, é minha mão direita, né, meu braço direito. Então, juntas a gente vai tentar passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês, né, e espero que vocês aproveitem o curso, tá? Falar. Bom dia a todos, então obrigada pela presença, né? Como a Raquel colocou, sou enfermeira, né? Atualmente atuo na assistência aqui do hospital desde 2016 e entrei no CCIH então em 2020, outubro de 2020, tá? Então vamos, né, passar um pouco da função e lavagem de mão para vocês. Eu sei que é uma coisa, né, que todo mundo bate na tecla, mas já sabemos, não precisa, não sei o quê, mas sempre temos que relembrar um pouquinho, né? Então, vamos passar um pouquinho hoje para vocês esse conhecimento, né? E vamos lá. Pode iniciar, Tarsila, a apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Quero cumprimentar o diretor do Hospital São José de Dois Irmãos, o Luiz Linder, que acabou de entrar na sala. E quero perguntar se antes das meninas iniciarem, Luiz, você gostaria de fazer alguma fala, alguma saudação para os colegas que estão presentes. Nós temos bastante gente aqui de outros serviços, particularmente de Pelotas e da UPA Junção de Rio Grande. Também temos aqui os nossos colegas que se integram mais recentemente do Hospital de Saldanha Marinho, não é? E de outros serviços também, do CAPS Caminha do Sol, a Júlia, não é? Eu queria saber, Luiz, se você gostaria de fazer uma saudação antes das meninas iniciarem. Tem que ligar o microfone, diretor Luiz. Perdão. Além de tudo, eu estava sem áudio também, tá? E eu só ouvi a última parte quando a Tarsila me falou, Luiz, gostaria de fazer uma apresentação. Me perdoe, eu entrei agora na correria aqui, tá? Para nós é uma satisfação. As meninas são muito competentes, sabem muito bem o que vão explanar, tá? Então, nesse momento, eu agradeço a todos pela participação. O meu bom dia, tá, a todos, e que seja proveitoso para cada um de nós. Hein?
Obrigada, diretor. Então, com a palavra as meninas, as nossas professoras de hoje. Bom dia, então. Eu vou iniciar, depois a Flávia vai dar continuidade, né? Como a Flávia falou, hoje a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre punção venosa periférica e lavagem de mãos, né? É um assunto que parece muito simples, que parece que é chover no molhado, né? Mas é um assunto que a gente precisa estar todos os dias batendo na mesma tecla, porque senão acabam se perdendo alguns cuidados que são de extrema importância, né? Pode passar, Tarsila. Então, a gente vai iniciar com o conceito, né, do catéter venoso periférico, do acesso venoso periférico, como muitos conhecem, né? Que ele nada mais é do que o nosso abocate, nosso gelco, né? Nosso scalp, que muitas pessoas conhecem por vários nomes diferentes, né? E esse acesso periférico, ele é um acesso que ele vai ser feito numa veia periférica, na circulação venosa periférica do paciente, né? Sendo uma via onde ela pode sim infundir grandes volumes, né, diretamente na corrente sanguínea, seja de soro, seja de droga, seja de sangue, seja de qualquer medicamentos, tudo que o paciente precisar de infusão venosa pode ser feito nesse acesso periférico. Tá? Ele também, na maioria das vezes, principalmente em hospitais, ele é usado para infusões contínuas, pacientes que precisam fazer hidratação contínua, soro contínuo com reposição de eletrólitos. Então, eles acabam ficando por um longo período com esses acessos, né? E para administração de medicamentos também. Pode passar, Tarsila. Então, os tipos de infusão que a gente pode utilizar nesse catéter venoso periférico, né? A gente pode utilizar como bolos, né? Eu não sei se todo mundo conhece como bolos, mas o bolos é a administração de uma medicação num tempo que é menor ou igual a 1 minuto. É uma medicação que tu vai botar na seringa, né? Como exemplo, uma ampola de Plasil, que tem 2 ml, tu vai aspirar na seringa e tu vai fazer direto nesse acesso. Isso a gente chama de uma aplicação em bolos, né? Também pode ser uma aplicação de infusão rápida, que geralmente é de uma hora e 30 minutos, né? Que geralmente é quando o médico diz, vamos correr um volumezinho, daí a gente coloca o soro no equipo ali e abre todo o equipo e deixa essa medicação correndo, né? E para quando precisa ser crianças, né, ou menores, bebês, a gente utiliza a bureta, né, para fazer esse tipo de coisa, até porque eles necessitam de um volume menor em velocidade menor, né? Nós temos também a infusão lenta, que é a infusão que pode acontecer de 30 a 60 minutos, que geralmente a gente programa, então, em bomba de infusão, né? Programa, eu quero que esse soro de 500 ml corra em 1 hora. A gente programa na bomba de infusão e ela vai infundir, então, esse soro, né? Em infusão contínua, que normalmente são os eletrólitos, o paciente está com sódio baixo, potássio baixo, o médico necessita repor esses eletrólitos, então ele deixa uma infusão contínua de soro fisiológico com eletrólitos a 20 ml hora ou a 30 ml hora continuamente. Esse sorinho vai terminar e a gente vai repor outro e outro até que os exames do paciente retornem ao normal e a gente não precise mais desse soro. E também tem as administrações intermitentes, né? Que muitas vezes o médico prescreve o antibiótico, que é diluído em 250 ml de soro físio e ele é feito de 6 em 6 horas.
Então, ele vai receber 6 horas esse antibiótico, depois de 6 ele vai receber outra dose, depois de 6, assim, subsequente. Né? Esses são os tipos de infusão que a gente pode utilizar num acesso venoso periférico. Pode passar, Tarsila. A anatomia venosa, a gente passou assim bem por cima mesmo, o básico, né? Que são as veias que a gente mais utiliza, né? Que são a veia cubital, que é na fossa cubital, na dobra do braço ali, onde geralmente a gente tem as veias mais calibrosas, né? Mas que muitas vezes não é a nossa melhor opção, principalmente pelo fato do paciente dobrar o braço e acabar interrompendo esse fluxo, então, né? Mas na emergência, quando precisamos de um acesso mais calibroso, a gente acaba utilizando essa veia para poder infundir com mais velocidade o soro, né? Também utilizamos bastante a basílica e a cefálica, né? Que são as veias assim mais visíveis e mais calibrosas, né? E claro, em últimos casos, a gente vai, quando o paciente tem uma rede venosa bem prejudicada, a gente acaba indo para os acessos nas mãos, né? Que geralmente são as veinhas mais fininhas e acabam não durando muito tempo, mas às vezes tu precisa para aquele momento, para uma administração, então tu acaba utilizando essas veias. Mas o ideal mesmo é a veia cefálica, ela fica num lugar bom ali, onde o paciente não vai dobrar o braço, não vai interromper um fluxo, e ela também é uma veia calibrosa. Só colocando, né, aqui, como a Raquel está falando, né, na anatomia, só relembrando para vocês, eu sei que quando está difícil de acesso, né, muitas pessoas às vezes reclamam dos técnicos, mas já tentamos todas as periféricas, né, dos membros superiores, posso pegar o inferior? A gente, assim, relembra para vocês, né, que é complicado porque pacientes idosos que estão acamados, né, que não deambulam. Então, assim, tente evitar, tá? Pegar em membros inferiores. Só em últimos casos, se o médico autorizar, porque aquele paciente não tem como se movimentar, então é mais difícil de dar trombose, né? É mais risco para trombose. A não ser crianças. As crianças, né, quando deambulam, aí sim, Flávia, podemos pegar no membros inferior, tá? Isso aí, boa colocação da Flávia, né? Quando sempre que a gente puder evitar os membros inferiores, a gente evita. A gente só vai ir para os membros inferiores num caso de muita urgência, onde a gente precisa de um acesso, não está conseguindo em outro lugar, né? Aqui no hospital, geralmente, pacientes oncológicos que eles têm uma rede venosa bem prejudicada em função de quimioterapias, medicações muito fortes, né? Então, eles realmente são pacientes de difícil acesso, mas a gente ainda prefere, como uma segunda opção, funcionar na veia jugular, né? A veia jugular, ela é uma punção que deve ser feita, então, pela enfermeira, né? Não é autorizado os técnicos de enfermagem a funcionar jugular, né? Mas em últimos casos, se a gente precisar, a gente funciona membros inferiores, mas se a gente puder evitar, né, a gente evita o máximo possível. Pode passar, Tarsila. Então, aqui eu vou falar um pouquinho dos tipos de catéter venoso periférico que nós temos, né? A maioria deles hoje são os scalps, que ele é um catéter agulhado, né? Ele tem uma agulha, e os abocates, que são os gelcos. Eu vejo muitas das meninas das RTs, às vezes, falando sobre os gelcos nas reuniões, né? Eu até não conhecia por esse nome, mas bastante gente conhece por gelco. Em São Paulo, como a Flávia diz, que ela é também de São Paulo, lá é gelco também. Né? Então, a gente tem esses dois tipos de catéter. O scalp, que ele é agulhado, ele é uma agulha, né? E o scalp ou gelco, que a gente vai puncionar com a agulha, mas essa agulha vai ser retirada e vai ficar só o silicone dentro da veia, né? Então, o scalp,
né? Todos os catéteres, eles têm numerações que indicam o calibre deles, né? Até para a gente saber a quantidade e o volume de infusão que a gente vai poder botar em cada um desses catéteres. Os catéteres agulhados, que são os scalps, eles, quanto maior for o número, menor é o calibre, né? Se eu tenho um agulhado, um scalp 27, ele é mais fininho do que o 23, tá? Ele é mais fininho do que o 23. Então, quanto maior o número dele, menor é o calibre. Já o catéter flexível, que é o abocate, é o contrário. Quanto menor o número, é maior o calibre, né? Não, desculpa, tá ao contrário, tá? O abocate, quanto menor o número, maior o calibre, tá? O número dele, o 14, no caso, que é o menor número que nós temos de abocate, ele é o mais calibroso de todos, né? E o 24, que é o maior número, ele é o menos calibroso, é o que a gente geralmente funciona bebê, crianças, né? Ou um adulto muito difícil acesso, mas a gente sabe que não vai durar por muito tempo, porque o volume dele para passar nesse catéter que é tão fininho, ele acaba, né, que não dá conta, né? É um catéter que a gente não consegue infundir sangue, infundir soluções mais espessas, né? Pode passar, Tarsila. Né? Então, como a gente faz a escolha desse catéter? Né? Em emergência, né? Um caso de emergência, a gente sempre tenta escolher o catéter flexível, que é o abocate, e o mais calibroso possível, né? Que seja o 18, 16 ou o 14, dependendo da rede venosa do paciente. Porque quanto mais calibroso for esse catéter, a gente pode infundir com mais volume, com mais velocidade. E em casos de choque hipovolêmico, que o paciente chega sangrando, uma desidratação muito intensa, a gente precisa infundir esse volume o mais rápido possível. Então, a gente precisa ter esse catéter calibroso. E por que a gente escolhe o flexível nesses casos? Porque geralmente o catéter mais calibroso tu vai conseguir botar na veia cubital, que é na fossa, que é na dobra do braço, né? E se a gente botar um catéter agulhado ali, quando o paciente dobrar o braço, ele vai extravasar essa veia e a gente vai perder esse acesso. Então, a gente precisa ter esse flexível para, se acontecer dele dobrar o braço, o acesso continuar intacto. Né? Na unidade de internação, geralmente a gente vai avaliar o vaso do paciente, né? A gente vai olhar como é que está a rede venosa dele, qual a condição das veias, e na hora a gente vai ver, não, esse paciente ele tem uma veinha que vai dar para botar só um 24, não tem outro jeito. Ou então, não, esse daqui dá para a gente colocar um 20 que tá com uma veia legal. Então, a gente vai sempre avaliar primeiro a rede venosa do paciente para depois escolher o calibre do catéter. E na unidade de internação, como eles ficam por muito tempo, geralmente a gente coloca o catéter flexível, então. O scalp, aonde que a gente utiliza o scalp? O scalp a gente utiliza ou para uma coleta de sangue, onde tu vai colocar ele na veia, vai aspirar o sangue e logo tu já vai tirar o scalp e jogar fora. Ou então, em pacientes que vêm na nossa emergência para consultar, veio por náuseas e vômitos. Ele precisa só fazer um Plasil e ir para casa. Então, a gente usa o scalp, faz o Plasil, tira o scalp, joga fora e manda o paciente, libera o paciente, né? Então, nesses casos, a gente utiliza o scalp pelo fato dele ter um custo menor do que o abocate, né? Ele tem um custo muito menor, mas para pacientes que vai usar por mais tempo, por mais de 24 horas,
a gente não deixa o scalp, a gente utiliza sempre o abocate. Pode passar, Tarsila. Então, com relação, né, eu botei mais por nível de curiosidade mesmo, a velocidade de infusão que cada número de abocate tolera, né? Que nem eu disse, quando a gente precisa de um acesso mais calibroso, o 14 ele é o mais calibroso que nós temos, e ele pode infundir até 345 ml por minuto. Então, é uma vazão bem considerável. Eu preciso correr um soro rápido, ele vai correr esse soro rápido. Né? O 16, ele vai correr até 210 ml por minuto. O 18, até 105 ml por minuto. O 20, que é o mais comum que a gente utiliza em unidade de internação, né, para pacientes que vão ficar mais tempo com a gente, ele pode correr até 60 ml por minuto. Geralmente, o paciente que está internado, que tem uma infusão contínua, a gente utiliza 30 gotas por minuto, 40 gotas por minuto, né? 30 ml por hora. Então, ele dá conta tranquilamente dessa infusão. Já o 22, né, ele já tem um calibre menor, né, e o fluxo dele já é praticamente a metade do 20, que é 35 ml por minuto. E o 24, que é o mais fininho, que a gente utiliza para criança, então, que a criança realmente ela recebe um volume muito menor do que o adulto. Então, o 24, ele aceita no máximo 22 ml por minuto. Pode passar, Tarsila. Então, eu vou falar um pouquinho o que todos os técnicos sabem, todos fazem todos os dias, mas só para a gente relembrar, né, os tipos de materiais que a gente utiliza, né, para fazer a punção. A gente geralmente leva os materiais numa bandeja, né? Uma bandeja de inox, né? Que a gente possa depois limpar com álcool, né? Higienizar, lavar. As luvas de procedimento, né? Sempre, pessoal, a gente vê muita gente, a gente que está sempre andando pelo hospital, a gente vê o pessoal funcionando sem luvas, porque acham mais fácil de sentir a veia, ou então eu já vi diversas vezes eles colocar a luva e arrancar um dos dedos da luva para poder sentir a veia. Isso é muito errado, gente, porque assim, ó, esse procedimento, ele é um procedimento que ele pode sangrar. E se ele sangrar, tu vai estar exposto, tu pode ter um machucadinho, tu pode ter feito a tua cutícula, ter um pique, né? Então, isso é muito perigoso, gente. Então, assim, ó, utilizem a luva, né? A luva, se ela for num tamanho adequado para a mão da pessoa, ela não tira totalmente o tato para poder sentir a veia, né? É que muitas vezes a pessoa tem uma mãozinha pequena que deveria estar usando uma luva P, mas só tem G na unidade. Então, realmente, vai ficar muito desconfortável, tu não vai conseguir sentir a veia e essa luva vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, utilizem a luva sempre, mas utilizem a luva no tamanho correto para a mão de vocês, tá? A gente vai utilizar também o álcool, 70%, para fazer a asepsia, né? Junto com o algodão, né? O micropore e o esparadrapo para fixar o nosso acesso. O garrote, então, que a gente vai utilizar para até poder avaliar, então, a rede venosa do paciente,
né? E o dispositivo, então, vocês vão garrotear o paciente, vão avaliar a rede venosa dele, e depois que vocês avaliar, vocês vão ter certeza, não, aqui eu consigo botar um 20 ou eu consigo botar só um 24. Então, vocês vão escolher o dispositivo que vocês vão usar, né? E junto vocês vão trazer ou o polifixo ou a dânula. Hoje em dia, o pessoal está usando mais o polifixo, né? Mas ainda tem alguns serviços que solicitam dânulas. Tipo, em UTI, a gente utiliza muito dânula porque os pacientes precisam de inúmeras infusões. Então, a gente conecta uma dânula na outra para poder ter várias infusões no mesmo acesso, né? Já na unidade de internação, a gente utiliza mais o polifix, porque no polifix nós temos 2 vias, né? Que geralmente o paciente vai utilizar uma para o sorinho contínuo que ele está fazendo e a outra para fazer as medicações, né? Tomografias, né, que também é solicitada a dânula. Quando o paciente está na internação clínica e vai fazer uma tomografia, eles solicitam que a gente coloque a dânula. Nesses casos pode ser usado. Exatamente. E utilizamos, então, a seringa, né, com o sorinho físio já preenchida, que a gente já vai deixar o nosso polifix preenchido, porque quando a gente funcionar o paciente e vir o sangue, a gente precisa já lavar aquele acesso, né, que a gente chama de salinizar, para a gente não perder, porque se a gente deixar aquele sangue que veio ali dentro do catéter, ele vai coagular e tu vai acabar perdendo aquele acesso que tu acabou de funcionar. Então, a gente já deixa a seringuinha com o soro, já conectada no polifix, veio o sangue, já empurra o sorinho para lavar aquela veia para a gente não perder aquele acesso. Pode passar, Tarsila. Quer falar sobre o procedimento? Então, assim, ó, eu vou falar sobre o procedimento, então. Como é feito esse procedimento, né? É sempre o que eu falei bem no início. A gente vai chover no molhado, porque todo mundo faz isso todos os dias, principalmente o pessoal das UPAs, das emergências, onde estão acostumados a funcionar muitos pacientes por dia, né? Mas não custa a gente relembrar a técnica do procedimento, porque muitas vezes alguma coisinha acaba se passando, né? Então, a gente tem que pensar que sempre a gente vai fazer qualquer procedimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lavar as mãos, higienizar as mãos, sempre, né? Depois até a Flávia vai entrar mais a fundo nesse assunto, né? Mas tu vai fazer o procedimento, tu vai entrar no quarto e tu vai lavar suas mãos, né? O teu material já tem que estar preparado, né? Na bandejinha ali, como eu falei anteriormente, todo aquele material preparado na bandeja, né? Tu vai entrar no quarto e vai identificar qual o paciente que você vai fazer esse procedimento, então, né? Identificou o paciente pela pulseira dele, tu vai olhar a pulseira, tem o nome, tem a data de nascimento, é o paciente correto que você precisa funcionar. Então, agora nós vamos explicar para o paciente o que vai ser feito, né? Para ele ficar tranquilo. A gente vai chegar, senhor fulano, nós vamos precisar botar uma agulhinha aqui no braço para infundir um sorinho, a sua medicação que o senhor precisa, né? A gente vai explicar para ele ficar tranquilo, porque a gente não pode simplesmente chegar no quarto e agarroteando o braço dele, fazendo alguma coisa que ele nem sabe o que é, ele vai ficar assustado, né? Então, nós precisamos explicar o que vai ser feito para ele. Após a gente explicar, nós vamos calçar, então, as nossas luvas, né? No tamanho ideal, correto para nossas mãos, né? Avaliar o membro, como eu tinha dito, vamos garrotear o membro, avaliar, ver, escolher o local, escolher a veia que vai ser puncionada, né? Depois que tu já escolheu, tu já tem o teu catéter ali escolhido para o calibre daquela veia que tu encontrou no paciente, tu vai realizar a antisepsia da pele,
né, com o algodão molhado no álcool 70%, né? A gente pode utilizar aqueles pacotinhos que já é com álcool também, alguns lugares tem esses, aqui no hospital a gente não tem, então a gente utiliza o algodão mesmo e o álcool 70%, né? Aí, e colocando sempre, lembre, tá? Da posição para cima, não vai e vem, para não sair contaminando a área que, né, já tá vindo. Tá, exatamente, né? Como a Flávia disse, vai limpar, vai fazer a antisepsia, a gente vai passar o algodão somente para cima, né? Nós não vamos empurrar para cima e para baixo, porque senão tu vai limpar e vai sujar, vai limpar e vai sujar. Então, tu vai passar para cima, sempre para cima, para o mesmo lado, para manter aquela área asséptica, né? Para te poder fazer essa função. Quando tu já tem o teu catéter escolhido, né? Tu vai utilizar ele num ângulo de 15 graus. E nunca esquecer, pessoal, de um detalhe que é bem importante, que o bisel, o buraquinho aquele da agulha, ele tem que estar sempre voltado para cima, tá? A gente não pode funcionar com o bisel para baixo, porque senão a gente vai acabar estragando essa veia, machucando ela, e a gente talvez vai perder uma veia que era muito boa para ser funcionada e a gente perdeu porque não cuidou esse detalhe, né? Então, o bisel sempre voltado para cima. E o canhão do abocate, ele tem que estar estático, tá? Ele vai estar lá estático durante toda a punção, até a gente enxergar o fluxo de sangue na pontinha do abocate. Porque quando você entrar com o abocate na veia, o sangue vai subir. Então, a gente vai tirar a agulha de dentro, né? Que é aquela agulha, então, que é a agulha mesmo, e vai deixar só o silicone. Quando a gente retirar essa agulha de sangue, essa agulha de dentro do abocate, é nesse momento que muitas vezes o sangue retorna e acaba sujando as mãos da gente com sangue. Então, por isso nós precisamos estar de luvas, tá? Então, nesse momento a gente vai retirar, né, a agulha e já conectar a dânula ou o polifix, já que já vai estar com a seringa conectada ali e nós já vamos lavar esse acesso, então, para não perder ele. Após a gente acabou de fazer isso, agora a gente vai fixar. Normalmente, a primeira fixação, que vai ter contato direto com a pele do paciente, a gente utiliza o micropore, porque o esparadrapo ele é muito agressivo, ele é uma fita que gruda muito. Tem muita pessoa que é alérgica, ele acaba causando umas lesões bem feias. Então, a gente utiliza o micropore, né? E geralmente a gente utiliza o esparadrapo para fazer aquela gravatinha em cima do micropore para fixar bem o catéter. E depois que ele já está fixado com o micropore embaixo na pele, a gente pode fixar a parte de cima com o esparadrapo, né? Materiais em local adequado, não deixem a agulha do abocate de vocês, que vocês tiraram, dentro da bandeja ou cravado no colchão, porque às vezes o pessoal tira a agulha e crava no colchão, e às vezes esquece ali. E daí o paciente pode se machucar, ou alguém da higienização, ou até os técnicos que for trocar a roupa de cama do paciente acabam se machucando e causando, então, um acidente de trabalho. E também não joguem no chão e não reencapar a agulha, tá, gente? Pelo amor de Deus. Nunca se reencapa a agulha, né? Nós temos aqui no hospital, não sei como funciona nas outras unidades, uns descarpax bem pequenininhos, assim, que eles cabem dentro da bandeja. Então, a gente, quando leva todo o material para funcionar, a gente já leva aquele descarpaque na bandeja. Acabou, tirou a agulha, já coloca a agulha dentro do descarpaque, nem deixa ela dentro da bandeja, porque às vezes, junto a outros materiais que estão ali jogados, tu vai pegar e acaba se picando,
né? E outra coisa muito, muito importante é a identificação do acesso, gente. Não esqueçam de identificar. Como que a gente identifica? A gente vai colocar o tipo do acesso, se ele é um abocate, se ele é um scalp, o número do acesso, a data que foi funcionada, o turno e o nome da pessoa que funcionou, tá? Isso tem que estar identificado, até porque esse acesso ele precisa ser trocado a cada 96 horas, né? E ele precisa ser revisado diariamente. Então, a gente precisa, toda vez que for revisado, tu vai tirar aquela identificação da pessoa que funcionou e vai colocar outra, escrito revisado, dia tal, pela pessoa tal, né? Isso precisa estar anotado até para que a gente possa saber o momento certo em que esse acesso precisa ser trocado. Pode passar, Tarsila. Ah, e outra coisa, então, né? O item 17 que eu ia passar, não esqueçam de registrar o procedimento. Isso é muito importante. Registrar no prontuário. Paciente funcionado com acesso, número tal, em membro superior direito, esquerdo. A gente precisa registrar, gente, porque o que eu sempre falo, o que não está registrado não foi feito, né? Por mais que a gente tenha feito, se não estiver registrado, não foi feito, né? O turno da tarde ele vai chegar e vai dizer não foi trocado, não foi feito, né? Porque o colega não registrou. Então a gente precisa registrar sempre tudo que a gente faz. Pode passar, Tarsila. Pode falar sobre as noções. Tá, então, assim, ó, hoje nós temos a questão dos 11 certos da administração segura dos medicamentos. Logo que eu entrei na enfermagem há 20 anos atrás, existiam 3 certos, depois 5 certos, né? Hoje nós já temos 11 certos, né, para essa administração segura da medicação, né? Quais são esses 11 certos? Primeiro, a gente tem que saber se o paciente é o correto. Essa medicação é nesse paciente mesmo que eu quero administrar, né? Então, sempre olhar na pulseira do paciente. A pulseira tem que ter pelo menos 2 informações dele, o nome completo e a data de nascimento, ou o nome completo e o nome da mãe, né? Porque às vezes existem no mesmo quarto 3 João, né? E daí na pulseirinha, se tiver só João ali, é muito fácil de cometer o erro e administrar a medicação no João errado, né? Então a primeira coisa é ter certeza do paciente que você vai fazer a medicação. Depois nós temos o outro acerto, que é a medicação certa. É essa medicação mesmo que eu quero administrar no seu João, né? Geralmente a gente olha na prescrição, pede para o colega revisar, é a dupla checagem que a gente fala, né? Dá uma olhadinha, é essa medicação? Olha o aspecto da medicação, ela tá ok, tá translúcida, porque às vezes tu pega uma medicação que ela precipitou, tá com alguns cristais, não tá sendo adequada para te administrar. Então, tu olha o aspecto da medicação, vê se ela realmente está adequada, né? A data de validade, né? Pegou o frasco ampola para diluir, já olha a data de validade, né? Tá ok, tá ok. A gente sabe que isso o farmacêutico deveria fazer, deveria controlar, mas a gente sabe também que todos nós somos humanos e passíveis de erro, né? Então, pode acontecer, se passou por alguém da farmácia, alguém da enfermagem vai conferir para ter certeza de que realmente não está vencida aquela medicação, né? A compatibilidade medicamentosa, aqui no hospital nós temos uma planilha de diluição de medicamentos, né? Um caderninho onde diz as compatibilidades, porque tem várias medicações que não podem ser administrados juntos a outras infusões,
né? Como o sangue, se o paciente vai receber um CHAD, a gente jamais pode colocar uma medicação a infundir junto com o sangue, né? Isso é totalmente inadequado. Essa medicação vai precipitar, vai dar problema. Então, a gente precisa, tá recebendo sangue nesse acesso, precisa fazer a medicação, vamos funcionar outro acesso no outro membro para fazer a medicação, né? Porque jamais pode correr junto com o sangue. Então, o ideal é que vocês tenham nas unidades de vocês esse manualzinho onde diz a incompatibilidade, o que não pode infundir com o que, né? Até para que vocês saibam. O direito, então, de recusar o medicamento. O que acontece? O paciente, ele não é obrigado a receber aquele medicamento. Nós vamos chegar no quarto, a gente vai dizer para ele o medicamento que ele vai receber, para que serve esse medicamento, mas se ele disser, eu não quero, a gente não pode obrigar ele a fazer esse medicamento, né? Então, ele não quer o medicamento, a gente vai respeitar o paciente, vai passar para o médico, né, que o paciente não quer o medicamento e vamos evoluir em prontuário, que naquele horário o paciente se recusou a fazer a medicação de pirona, cetoprofeno, seja a medicação que for, tá? A orientação, então, ao paciente, que é o que eu disse agora junto, né? A gente sempre, mas sempre que a gente for administrar uma medicação num paciente, nós devemos e temos essa obrigação de saber o que a gente está administrando e informar para o paciente o que a gente está administrando, né? Senhor João, nós vamos administrar agora dipirona para sua dor, que o senhor está com dor, né? Ou então nós vamos administrar dipirona porque o senhor está com febre, sua temperatura está tanto. Então, assim, para ele saber, né, o que está sendo administrado nele, porque senão a pessoa entra lá, não fala nenhuma palavra, entra com uma seringa, faz a medicação, sai do quarto e o paciente fica ali sem saber o que foi feito. Se alguém perguntar para ele depois, seu João, o senhor recebeu a medicação tal? Não sei, minha filha, porque ninguém me falou, né? Então, a gente tem essa obrigação, sim, de orientar o paciente e ele tem o direito de saber qual a medicação que está sendo feita nele, né? O registro, então, correto, né? Nunca esquecer de registrar que essa medicação foi feita e de checar na prescrição, né? Porque se essa medicação não estiver checada, o próximo turno que chegar, ele vai ver que não está checada. Se não está checada, é porque não foi feita, né? Então, claro que a gente acaba entrando em contato com o colega para saber se foi feito, mas causa todo um transtorno desnecessário. Então, a gente precisa registrar em prontuário e checar em prontuário também, né? E as três que são as que sempre foram os três primeiros certos, né? Que são indispensáveis, que é a dose certa da medicação, a via certa e a hora certa, né? Esses três cuidados são indispensáveis. Eu tenho que saber se eu aspirei a dose certa. Nossa, aconteceu alguma coisa, Tarsila? Aqui diz que Daniela Martins começou a apresentar. Daniela? Oi. Daniela, não sei o que você fez aí, mas você começou a compartilhar, eu acho que um print de tela conosco. Eu tirei daqui, tá? Mas eu preciso que você verifique o que você fez aí, tá bom? Eu estou tentando, é que ele saiu fora e eu tentei voltar e não consigo. Não, mas tudo bem, eu já substituí a apresentação, mas vê aí o que aconteceu, tá bom? Eu não consigo saber isso, vou ver aqui. Tá bom. Não, mas tudo bem, tudo certo, já retornou
tela certa aqui. Retornamos aqui, tá bom? Tá, bom, obrigada. então, é a questão da dose certa, da via certa, gente. Isso é muito, muito importante, né? Essa medicação, ela foi prescrita via oral, ela foi prescrita endovenosa, ela foi prescrita intramuscular. Nós temos que ter certeza da via dessa medicação, né? Eu fui por muito tempo professora de estágio de alunos técnicos de enfermagem e eu sempre tive o hábito de estar sempre ao lado deles na hora da administração de medicamentos. E eu já vi coisas que, se eu não estivesse perto, poderiam ter causado um dano enorme para o paciente. Então, a gente precisa conferir, gente. A gente tem que ter certeza. Na prescrição, tá ali a via, tá a dose, tá tudo certinho. E outra coisa eu digo para vocês. Os técnicos de enfermagem, eles sabem muita coisa. E médico erra, gente. Médico erra, médico prescreve errado. E vocês que estão todos os dias trabalhando, vocês estão acostumados com aquelas doses, com aqueles volumes. Então, uma coisa eu digo para vocês, sempre que vocês desconfiar da dose, nossa, eu estou acostumada a administrar 500 miligramas de vancomicina num adulto, e o pediatra prescreveu 500 miligramas de vancomicina para um bebê. A gente está vendo que isso daí não está certo, não está legal, né? Então, questionem, porque vocês sabem, né? A gente não deve ser exclusivamente um robô que vai fazer tudo o que está prescrito, né? Se a gente está vendo que pode estar errado, não, isso não é ofensa para o médico. Tu não vai chegar lá no médico dizendo, doutor, o senhor prescreveu errado. Né? A gente vai chegar lá, doutor, o senhor pediu 500 miligramas de vancomicina para um bebê, é realmente isso que o senhor quer? Aí ele vai te dizer, não é isso, tá errado, vou arrumar. Ou então ele vai te dizer, não, realmente é isso que eu quero, por tal e tal motivo. E daí a gente também vai estar aprendendo com isso. Né? Então, eu sempre falo, não fiquem com vergonha ou com medo de questionar, porque vocês estão lidando com isso todos os dias e vocês sabem muito. E médico também erra, eles também são humanos, eles também se passam, e a gente tem que estar atento para tudo isso. Pode passar, Tarsila. Agora, então, eu vou passar um pouco a palavra para a Flavinha, tá? Que ela vai começar, então, com os cuidados, com acesso e a questão de lavagem de mãos, que eu já falei bastante, né? Mas obrigada, pessoal, então, pela atenção até agora, tá bem? Só vou fazer aqui um comentáriozinho, Raquel, parabéns, eu estou aprendendo muito com a palestra por enquanto. Lembrando a todos os participantes, depois que a Raquel começou a falar, muita gente entrou, tá? Então, assim, lembrando duas coisas para os participantes. O curso está sendo gravado, nós vamos manter, assim que possível, disponibilizar para quem se inscreveu no curso, se quiser assistir novamente, tem muitas informações aqui. E o chat está aberto para quem quiser fazer comentários, ir colocando as suas dúvidas, não é? E dizer de onde é que estamos falando, né? Nós temos gente de vários lugares e a gente gosta de saber quem está na sala. É um problema, né, quando a gente faz eventos online, que a gente não consegue ver as pessoas que estão na sala, né? Mas pelo menos a gente tem um pouquinho de ideia de quem é que está aqui conosco, de onde é, o que faz. Isso humaniza também a nossa relação, já que a gente está falando uns com os outros aqui da janelinha, tá bom? Então, o chat continua aberto e vamos passar para a Flávia aqui. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados, né? Que, como a Raquel já falou um pouquinho de punção venosa para vocês, todo procedimento tem que ter os seus cuidados, né? Que é o principal, tá? E na punção venosa não poderia, né? Ficar por menos. E é o principal, gente, a lavagem das mãos, tá? Como a Raquel colocou,
sempre lavar a mão antes e após qualquer procedimento, tá? Para a gente evitar contaminações, infecções, tá bom? Passar um pouquinho, eu vou falar mais sobre a lavagem de mãos, tá? Sempre utilizar a luva, né? Como a Raquel explicou para vocês, eu sei que muitos técnicos vêm, né? Mas eu não consigo sentir a veia. Mas como foi colocado pela enfermeira Raquel, a anatomia, eu sempre falo isso para os meus técnicos, tá? Se souber anatomia, gente, não é só sentir a veia, você já vai saber onde é que passa a veia, então você já vai direto no local correto, tá? Por favor, não deixe de usar a luva, tá? Eu sempre, como do controle aqui, eu brigo bastante com meus técnicos, bastante com o pessoal da emergência, tá? Eu pego bastante, a gente notifica, porque a gente vê que eles não utilizam a luva, tá? Então, por favor, continue utilizando a luva. Eu sei que é difícil, né, de sentir a veia, mas vamos lá, vamos estudar anatomia, vamos, né, e fazer uma punção, né, sempre para evitar infecções. Quando for manipular o acesso, tá? Somente o pessoal da enfermagem. Aqui nós temos muitos cuidadores, né, familiar que fica no quarto acompanhando os pacientes. Orientem, tá? Orientem eles que não pode mexer no acesso, não pode, né? Porque a gente pega, já peguei aqui, tá? Pacientes, os familiares mesmo mexendo, né? Então, assim, oriente para não mexer somente o profissional da saúde, tá? Verificar sempre o catéter se está bem fixado na pele, tá? Como a Raquel colocou, né? Vou falar um pouquinho ali para vocês sobre a fixação do catéter. É usado, né? Em muitos hospitais ainda utilizam o micropore, né? E o esparadrapo. Porém, pela Anvisa, não é correto, tá, pessoal? A gente tem que usar o Tegoderm ou o hidrofilme, tá? Tem os hospitais de grande porte que têm condições. Tem outros hospitais que são mais precários, ainda utilizam o micropore e o esparadrapo. Porém, vamos tentar evitar, porque esses micropore, como a gente sabe, ficam na gaveta, ficam expostos a bactérias, coisas que não é adequado utilizar na hora da fixação, tá? Proteger sempre o acesso, tá? Voltando ali, vamos verificar a fixação para também observar, eu falo micropore, porque também fica difícil a visibilidade de sinais logísticos, tá? Outra coisa também que é bem importante para vocês, assim, lembrarem, nunca colocar atadura, tá? Não utilizem atadura. Eu sei que, principalmente em criança, a gente vai querer fixar, coloca a talinha, vamos colocar uma atadura para não perder, porque criança mexe muito, né, o acesso. Às vezes, pessoas idosas, vamos colocar a atadura para tentar durar mais esse acesso. Não utilize a atadura, porque não conseguimos visualizar os sinais logísticos, tá? Que se inclui, né, o edema, o calor, o rubor, tá? Perda da função, né, e a dor. Então, esses sinais não são bem visíveis quando eles estão bem tapados, né, com a atadura. Então, tem que evitar, tá? Proteger o acesso quando a gente for dar banho no paciente, né? O paciente que deambula, no caso, sempre vão tentar colocar um plástico, tá? Ou muitos hospitais utilizam também a luva, né? A gente corta a luva, dependendo do local, a gente coloca a luvinha e coloca ali o esparadrapo ou a fita durex, tá bom? Então, vamos tentar para poder não perder esse acesso, porque se molha tudo e temos que trocar toda a fitinha e o paciente pode perder o acesso, tá? Trocar o curativo diariamente, tá bom? Sempre que tiver sujo ou molhado, temos que trocar. A gente tem o prazo, né, do catéter que é de 96 horas. Porém, se esse catéter estiver sujo, estiver molhado, podemos sim trocar antes, tá? Para evitar, então, a contaminação do catéter, tá? Fazer sempre asepsia, tá? Quando a gente for medicar um paciente, aqui nos outros hospitais, eu vejo bastante, gente. Não esqueçam também os oclusores no Polifix, tá? Tem catéter que a gente pega ali, quando vai, tá sem o oclusor. Isso é fonte de infecção, tá? Pode dar infecção, o paciente fica ali com aquele, né, polifix aberto, pode mexer com a mão suja, e aí quando vê, vai bactéria para o catéter, tá? Então, assim, cuidem com isso também, até relembrando também os equipos de soro que ficam pendurados, tá? Sempre fechadinho, com a tampinha, para evitar a infecção também, tá?
Antes de instalar a medicação, a gente tem que verificar a permeabilidade, tá, do acesso, se está refluindo, porque pode ter perdido o acesso, aí a gente vai tentar medicar, faz aquela pressão, aí tu já vê que não vai, então pode ser que o paciente perdeu o acesso. Então, sempre, né, antes de medicar o paciente, vamos testar primeiro com sorinho físio, tá, para ver se está refluindo o acesso do paciente. Tá? Após isso, terminando a infusão, medicação, qualquer coisa que a gente for colocar no acesso, saliniza, tá? Antes e após, a gente saliniza o acesso do paciente. Porque tem paciente que fica com os catéteres intermitentes, né? Que não está fazendo medicação contínua. Então, a gente tem que ficar salinizando, tá? Eu sempre oriento o pessoal. Pegou o plantão, já vamos lá, vamos salinizar. Né? Antes de passar o plantão, saliniza. Depois de passar o plantão, saliniza, para não poder perder esse acesso. O prazo de validade, como eu falei para vocês, a gente tem pela vez ali 96 horas, tá? E após esse prazo, então, a gente tem que trocar o catéter, tá bom? Não deixe o catéter ficar ali. Tem paciente que eu sei que os técnicos, né, falam, enfermeira, mas é um paciente difícil de veia, podemos deixar só revisar. A gente até, né, vê se não tem sinais logísticos, dá uma revisadinha e a gente coloca, como a Raquel colocou, coloca a data, né, que foi revisado tal dia, né, mas a gente não deixa passar mais de 7 dias um paciente com o mesmo acesso, né, vamos lá, vamos tentar, a enfermeira tenta, né, se for possível, o doutor não conseguiu, vamos na jugular, ou até se o paciente você vê que não tem realmente como pegar outro acesso, vamos então para o catéter central, tá, mas vamos trocar no prazo corretamente. Sempre identificar, então, com a data da punção, tá? Como a Raquel já colocou para vocês, não deixe de identificar. É ruim porque a gente não tem como avaliar, né, o paciente, quantos dias ele já está com esse acesso, né? Eu sei que a gente vai identificar os sinais logísticos, alguma coisa, mas sempre identificar, coloca a numeração, Abucat 20, Abucat 24, e coloque o nome do profissional que funcionou, tá? Pode passar. Então, né, como a Raquel já falou, nós já falamos um pouquinho sobre a higiene das mãos. Pessoal, isso é uma coisa muito importante, principalmente agora, no momento de pandemia, tá, do Covid-19, a gente está reforçando mais ainda. É uma situação que eu pego muito, muito mesmo aqui no hospital. Tá? Eu até já falei que eu sempre estou brigando com o pessoal, principalmente com os médicos, pessoal. Os médicos, a gente, né, tem que puxar a orelha, porque assim, a higiene das mãos, como a gente sabe, por que a gente tem que higienizar? As mãos, a principal transmissão de micro-organismo. A pele, ela é um transmissor que pode ser de contato, né? Tanto direto, que é pele a pele, ou indireto, que é através de objetos e, né, superfície contaminada. Então, assim, essa é uma ferramenta que leva muito transmissão, tá? De micro-organismo. Então, assim, os médicos, a gente sabe, né? É difícil lavar a mão, tá? A gente pega médico entrando num quarto, sai, vai visitar o outro e não lavam as mãos. Eu sempre falo, a gente aprende a lavar as mãos desde a nossa infância. Nossa, é uma técnica que é ensinada, né? Normalmente, vamos lá, passou a aguinha, o sabão esfregou, pronto. Nossos pais ensinam assim. Só que dentro do hospital temos uma técnica diferente, tá? É uma técnica bem mais exigida, porque justamente por isso estamos aqui a todo momento em contato com bactérias, com vírus, com tudo. Pegamos, né, em vários locais, objetos, tudo. Então, vamos cuidar e sempre lavar as mãos, tá? Pode passar. Como eu expliquei para vocês, né, o porquê da lavagem das mãos, porque ela é uma via principal que transmite os micro-organismos, né, podendo ser, né, de contato direto, né, que é pele a pele, ou indireto através de superfícies ou objetos contaminados. Pode passar. E quando devemos lavar as mãos? A gente temos 5 momentos para a higienização das mãos, tá? E esses momentos incluem antes de tocar no paciente, tá? Antes, então, da gente ir lá tocar no paciente, vamos lá lavar a mãozinha, né? Com a técnica adequada, que eu vou passar para vocês depois. Antes de realizar procedimentos limpos e assépticos no paciente, então temos que lavar as mãos também. Após o risco de exposição com fluidos corporais, também, né? Às vezes a gente vai fazer uma aspiração, teve algum procedimento, né? Que, né, espirrou, a gente teve contato, então vamos lavar as mãos, tá?
E após tocar o paciente também, né, após que terminou o procedimento, tu foi lá, atendeu o paciente, vamos lá lavar as mãos novamente. E após tocar qualquer superfície que está próxima do paciente, tá? Porque ali, né, eu sempre falo pro pessoal, né, tanto da higiene como os técnicos, a mesa do paciente, aquelas coisas que estão próximas, vamos passar o álcool, vamos sempre estar limpando, justamente, quanto mais limpo, menos, né, infecção a gente pode ter no hospital, tá? Pode. Só interrompendo assim um pouquinho, né? Quando me perguntam, quando que eu devo lavar as minhas mãos? Eu sempre digo, gente, sempre, a gente sempre tem que lavar as mãos. Em todos os momentos aqui dentro do hospital, a gente precisa lavar as mãos, né? Então, a gente, claro, precisa saber esses 5 momentos, mas quanto mais a gente lavar as mãos, melhor, porque as mãos é o local mais contaminado que a gente tem e a maior via de transmissão. Pode passar, Tarsila. Então, a nossa técnica, né, como vocês já sabem, né, a gente já colocou em todos os postos, né, os hospitais, todos os lugares tem também como a gente lavar a mão. Como eu falei para você, fomos ensinados desde a infância, né, a lavagem simples. Porém, aqui no hospital temos uma técnica diferente, tá, pessoal? Vamos lá começar por molhar as mãos. Então, abrimos a torneira, molhamos nossa mão, colocamos sabão, vamos esfregar, tá? Palma com palma. Vamos colocar palma com palma, tá? Depois vamos as costas, tá bom? Tem que esfregar as costas da mão. Depois vamos colocar, juntar os dedos, tá? Vamos pra lá e pra cá. Depois o polegar, tá? Temos que esfregar os polegares. Depois as unhas, tá bom? Sempre coisar as unhas também. E aí, nesse momento, a gente vai enxaguar, tá? Após enxaguar, e uma coisa que eu sempre falo, porque eu vejo muito pessoal, como faz em casa. Quando vai secar as mãos, eles chacoalham assim, tá? Não fazem isso, pessoal. A técnica correta, você colocou embaixo da torneira, deixa a mão elevada e vai até o local assim, pegar o papel. Puxou o papel, porque o momento que tu faz assim, baixa, volta tudo a contaminação, tá? Porque a gente, por mais que esfregue o pulso, como, né, tem gente que faz essa técnica mais utilizada quando o pessoal vai pro centro cirúrgico, mas aqui também, se der tempo, vamos lá, né, esfregando. Mas quando tu faz assim, acaba voltando o resto que tu não lavou, tá? E acaba contaminando novamente a mão. Então, sempre mantenha a mão assim, elevada para cima, vai até o papel, puxe, tá bom? Puxou, secou a mão, vai batidinha, tá? A gente fica se esfregando o papel. Baixe, tá? Com o mesmo papel que tu enxugou, fecha a torneira, tá? Fechou a torneira, desprezou no lixo, tá? Então, assim, porque a torneira vai estar contaminada, porque tu abriu antes, né? Então, não feche depois, não joga o papel antes e depois feche, porque vai contaminar tua mão novamente. Tá bom? Então, esse é o passo correto de uma lavagem correta para evitar maiores infecções, tá bom? Eu sei que o dia a dia é corrido, o pessoal já vai lá, só faz assim e pronto, mas tente seguir a técnica corretamente, tá bom? Eu acho que é isso, né? Não sei. Aí deixamos uma mensagem, então, para vocês, tá bom? Honestidade é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. É o que a gente sempre fala aqui no hospital, né? A gente já sabe, mas o pessoal pensa, não tá vendo, vou fazer correndo. Mas você tem que pensar em ti, no paciente, que pode agravar, ter situações piores, igual eu falo, infecções, né? Que é o foco maior. Então, assim, cuidem, tá? E por mais que, assim, falam assim, é punção, eu já sei, mãos, eu já sei. Continue, gente. Continue fazendo certo, continue, né? Não é assim, não é simples. Não, não é simples. Eu sempre falo para os técnicos, não, punção não é simples, lavagem de mão não é simples. Não vem falar que é simples, porque vocês sabem o simples e não fazem. Por que não fazem? Então, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que estar batendo a tecla todos os dias, tá? Então, muito obrigada, né? Espero que tenha, né, sido bom para vocês. Então, terminamos, Tarsila, Maralice, agradecemos, então, a possibilidade, o convite de estarmos aqui hoje dividindo um pouquinho do nosso conhecimento, né? Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui presentes, que tiraram um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente hoje.
né? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está à disposição. Pessoal, quero dar uma palavrinha, Tarsila, para a vai lá, Raquel. Maralice. Tá? Primeiro, eu queria passar um recado do diretor Luiz, que ele teve que se ausentar porque o prefeito fez uma ligação, que deu uma briga no PA, ali no pronto atendimento, ele teve que se retirar. Então, ele pede desculpa, mas depois ele vai assistir a gravação. Eu queria, assim, umas palavrinhas para a Raquel e para a Flávia, né? Nós estamos com 50 links, para não ocupar muito tempo. Agradecer imensamente, né, para as duas que aceitaram, acolheram uma demanda, né? Veio inicialmente da UPA Junção, foi a ideia deles, né, de fazer essa capacitação, e vocês duas acolheram, a Flávia muito prestativa, a Raquel sempre pronta, né, para nos ajudar com o conhecimento que elas adquiriram nessa caminhada. Então, eu quero dizer que a construção do Escola, essa é a melhor parte. É a parte em que vocês estão junto, quem está assistindo, está participando, está construindo, quem está transmitindo conhecimento, né, condensando ele também, e que é muito bom saber que vocês estão saindo um pouquinho do fazer, da operação, para poder estar transmitindo e dividindo o que vocês sabem e gerando dúvidas nas pessoas que estão participando. Os certificados, um dia depois, amanhã, você já tem disponível nas inscrições, lá no portal, e os certificados da Raquel e da Flávia já estão encaminhados pelo WhatsApp delas, tá? Muito obrigada, viu? Pessoal, a gente está com várias mensagens aqui, mas lembrando, né, que também, se alguém quiser fazer uma pergunta verbalmente, levanta a mão, abre o microfone para a gente conversar, para a gente bater um papo aqui, que nós temos tempo, né? Tempo e vontade de interagir. Eu acho que essa interação ela é muito rica, e que bom que a gente está conseguindo juntar gente de tantas partes do Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que essa comunicação à distância também nos afasta um pouco mais do que nós gostaríamos. Do Rio Grande do Sul e de Manaus, Tarsila. E de Manaus também está. Que bom, a gente já teve aí alguns seminários com Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Manaus, Paraná, né? É o que essas ferramentas nos propiciam, a gente consegue ter um alcance que às vezes a gente não esperava, mas a gente vê que faz a diferença, isso que é importante. Tá? São Francisco de Paula, né, Tarsila, sempre presente, está lá a Josimar escutando e agregando a Josi está aí ao fazer. Uhum. E assim, aqui tem a Júlia do CAPES Caminho do Sol, que nos deu um alô, a Raquel, então o Parial de Pelotas, como eu disse, tem bastante gente de Pelotas, tem bastante gente de Rio Grande, e depois que eu pedi para o pessoal participar também, a Cristina do CASG de Pelotas, a Jane da UPAREAL, a Kátia também da UPAREAL, todos nos dando uns bom dia, a Luciana do CASG de Pelotas, a Vivian Kelly de Manaus, exatamente, vocês duas são maravilhosas, arrasaram, estão arrasando ainda. Não terminou, e a gente está aberto aqui para perguntas e outras colocações, quem quiser. O Gabriel dando os parabéns, a Luciana também agradecendo pela ótima apresentação, a Júlia parabenizando, Janaíne parabenizando também, agradecendo, a Ana Cláudia parabenizando, a Ellen, a Cristina Gregório, o Vanderlei, o Douglas, a Raquel, a Raquel do CASG de Pelotas agradecendo, Lina Suelen Franciele do CASG de Pelotas também agradecendo, o Carlos do CASG de Pelotas, Ana Cláudia também, Júlia Mello, incrível apresentação, um ótimo minicurso para estudantes de enfermagem como eu, quer dizer, a gente também está ajudando a formar novos profissionais quando a gente abre dessa forma os nossos seminários para a comunidade em geral e para os estudantes. Parabéns, Júlia, também pela tua iniciativa. E temos aí alguma dúvida? Alguém que queira levantar a mão e falar, abre o microfone. Eu não sou da área, né? A Karen está dando os parabéns também, a Karen Goulart.
Eu não sou da área médica, sou psicóloga de formação, e a gente sempre aprende muito. Eu acho que a Flávia fez a colocação, e eu acho que não é à toa, a gente teve recentemente também um curso de boas práticas de manipulação de alimentos, e que serviços que possuam tanto creches, escolas, restaurantes, tem a RDC da Anvisa que diz que uma vez por ano tem que fazer o curso. E toda vez que se faz o curso, tem esse discurso, essa fala. A gente faz todo ano, a gente sabe, mas no dia a dia é muito difícil fazer. Por isso a gente precisa refazer todo ano, né? Porque o dia a dia é corrido, a gente vai criando, e é uma coisa inconsciente, a gente vai criando atalhos para dar conta, para fazer mais rápido, a gente automatiza determinadas atitudes, determinados comportamentos. Então, esses cursos, eles também são muito importantes, não só para nos trazer conteúdos, né, mas também para nos lembrar da rotina do dia a dia, de alguns detalhes que o dia a dia a gente vai criando, como eu falei, esses atalhos, e é muito importante. A Júlia pergunta: como falar para o acompanhante que, mesmo ele sendo da área da saúde, a responsabilidade do paciente é dos funcionários do hospital? A gente pega muito isso, né? O familiar, ele é um acompanhante, ele é técnico de enfermagem muitas vezes, né? Mas a gente sempre fala, o paciente, ele está aqui no hospital. Quando ele está no hospital, ele está sob nossa responsabilidade, né? Então, tudo que acontecer de errado, qualquer problema, a responsabilidade é nossa. Então, a gente acaba sempre explicando, você está aqui como acompanhante, mas quando precisar fazer qualquer coisa de procedimento ou técnica, chamem o pessoal da enfermagem, porque nós somos os responsáveis pelo paciente, né? Geralmente a gente lida dessa forma, porque muitas vezes a gente vê, eu sou técnico, então eu posso tirar o sorinho para o paciente no banheiro, só que daí ele tira o sorinho e deixa lá pendurado, sem tampinha, sem nada, contaminando tudo, né? Então a gente sempre tem essa conversa quando a gente já sabe que o acompanhante é da área da saúde. Mais alguma colocação, Flávia? Não, acho que é isso mesmo, né? Porque ele vai ter a visão, tá aqui como técnico, mas ele não vai ter aquela responsabilidade que, tipo assim, eu estou trabalhando no meu hospital. Não, vai estar só como acompanhante, né? Então, a gente aqui pega muito, até mexendo em oxigênio, né? Querendo dar medicação, mas a gente pede, fala para os técnicos orientarem, não, tem que respeitar, tu tá como técnica, mas aqui a responsabilidade é minha. Qualquer coisa que acontecer com o paciente, eu vou ter que responder. O enfermeiro que vai ter que responder não vai ser, né, o acompanhante. Então, frisem bastante, orientem bastante, né? Pede desculpa, olha, eu entendo, respeito a tua profissão, colega, mas hoje eu sou o técnico do teu, né, paciente, tá? Eu queria aproveitar, Tarsila, antes de, não sei se tem outra pergunta, divulgar o próximo minicurso, tá? Desculpa, porque eu encho a caixa de WhatsApp de vocês com lembretes, mas eu acho que é importante porque na demanda do dia a gente vai se passando. O próximo, então, é dia 22 de novembro, às 14 horas, sobre compreensão e manejo da ansiedade, com a psicóloga Lilian, do Hospital de Dois Irmãos. Então, vocês vão receber o card, mas só para vocês já irem, como diz a Tarsila, save the date, né? Já irem se agendando para poder estar participando, né? Contribuindo com a capacitação da psicóloga Lilian, tá bom? Nós estamos esse fim de ano, né, Maralice? Nós temos aí três eventos aí já apontados para o fim do ano, e a gente sabe que o fim do ano é muito lotado, né, de atividades, tudo que a gente não fez durante o ano tem que fazer no final de novembro, início de dezembro. A gente vai só contribuir para encher um pouquinho mais a agenda de vocês, né? Mas estamos aí com 2 cursos ainda em novembro, e depois a gente vai dar férias dos cursos,
mas esperando voltar em março com toda a corda e com novos projetos, né, Maralice? Junto ao IB. Mais alguma colocação? Eu estou muito encantada, viu, com a sintonia de vocês duas. Né? A Raquel foi falando, foi lendo as lâminas, comentando em cima, assim, foi absolutamente fluido e cheio de conteúdo. Eu sou um pouquinho mais tímida, falando para a Raquel, né? Mas é a minha primeira vez, assim, dando esse, né, curso. Como eu falei para a Maralice ali, eu sou mais na prática, né? Eu gosto de ensinar ali na prática, mas falar, assim, para mim é um pouco complicado. Mas foi bem legal, assim, gostei, assim, né? Tá bem descontraído, assim, bem legal mesmo. Agradeço bastante. E a pandemia também está nos obrigando a isso, né? A fazer essas modalidades para pessoas que a gente não sabe quem são, que estão aqui com as janelinhas fechadas, só aparece a letra do primeiro nome, não é? Mas, assim, eu estou encantada, eu acho que a gente teve um mini curso muito, muito fluido, muito maravilhoso, e quero, então, agradecer e parabenizar o Hospital de Dois Irmãos aí, tem sido um grande parceiro, assim como os outros serviços, a gente está distribuindo bastante, né? De vez em quando tem lá Guajuvira, São José do Norte, UPA, Areal, pessoal lá de Rio Grande e de todos os serviços, né? Tem podido contribuir, e isso nos dá uma gratificação muito grande, porque ao mesmo tempo em que constrói conhecimento para quem está assistindo, inclusive para quem está palestrando, porque é sempre um desafio. Isso também valoriza os nossos colaboradores, os colaboradores que estão lá no dia a dia, joga luz em cima do que fazem, das competências que têm, e elas são muitas, e muitas vezes quietinhos ali nos serviços a gente acaba não vendo ou não valorizando tanto quanto merecem. Então, assim... Eu só queria contribuir à fala da Flávia ali, que eu dei uma insistida para ela participar, e a Raquel pegou da mão dela e trouxe, e eu quero te dizer o seguinte, Flávia, sempre tem a primeira vez, então na segunda vez eu vou insistir um pouquinho mais, porque agora tu já estreou, então não é mais debutante, né? Vai deixar. Já está na mira. Foi muito bom, eu acho que tu, né, conseguiu, o conhecimento, como tu disse, tu gosta de ensinar lado a lado, mas a tua participação, a primeira vez, assim, foi muito produtiva, eu acho que a gente vai agora conseguir, né, realizar outras, tá? Muito obrigada. Então, eu vou passar a palavra para a Raquel e para a Flávia fazerem, né, a sua despedida, suas últimas colocações, e aí a gente, no encerramento da fala delas, encerra também o mini curso de hoje. Certo, então, pessoal, gostaria muito de agradecer, tá, a todos que participaram, que tiraram esse tempinho para dividir, então, esse conhecimento com a gente, né? Eu espero mesmo de coração que tenha ficado muito claro para todos, né? E eu estou sempre à disposição, se alguém precisar de alguma coisa das outras unidades, podem entrar em contato, a gente sempre tenta nos ajudar, porque nós somos uma grande equipe, né? Então, a gente agradece muito e está à disposição de todos vocês, tá? Muito obrigada e um bom restinho de semana para todos. Obrigada. Obrigada de coração, obrigada, Maralice, por ter insistido para quebrar essa minha ansiedade, né? Mas, como eu falei, foi bem aproveitoso, bem gostoso. A Raquel também me ajudou bastante, né? Deu aquele incentivo, né? Obrigada a todos, né, por ter tirado um tempinho aqui para, né, nos acompanhar. Como a Raquel falou, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Qualquer dúvida, então, né? Agora eu estou no controle de infecção, tentando fazer o melhor para o nosso hospital, né? Que é um pouco pequeno, mas eu estou tentando dar o meu máximo, tá? O meu melhor para que a gente não tenha muitas infecções aqui dentro, tá? E precisando também, o que eu puder ajudar e colaborar com vocês, estou à disposição, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Bom dia a todos. Obrigada, então, e bom dia a todos.